E Matheus Cunha está perto do Internacional, apesar da rejeição do torcedor colorado. O goleiro do Cruzeiro está de malas prontas para Porto Alegre. E antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte no Internacional e essa pessoa me disse que as negociações estão praticamente fechadas. Houve, por conta da repercussão negativa de torcedores, quem no Internacional tentasse desistir do negócio. Mas aí o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Colorado, bateu no peito e disse: conto com o Matheus Cunha, o conheço e sei que ele vai dar conta do recado. Jogador barato, vai ganhar na casa dos 350 mil reais por mês, empréstimo até o fim da temporada. O Internacional nem vai precisar indenizar o Cruzeiro por conta dessa negociação. Para o Cruzeiro também acaba sendo uma boa. Matheus Cunha queimadaço com o torcedor da Raposa e a terceira opção de Arthur Jorge atrás de Otávio e também de Léo Aragão. No fim das contas, tudo mais ou menos encaminhado, resta apenas a troca de documentos e a confirmação dessa transferência. Matheus Cunha, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2028. Agora o Cruzeiro busca clubes para Wanderson e Chico da Costa. Cruzeiro aceita empréstimo e topa, inclusive, se alguém quiser ajudar com parte dos pagamentos. Se trouxerem esse Rômulo Zuarg, eu vou cancelar meu sócio diamante. Eu aposto que a melhor ameaça futebolística é essa. Eu aposto que ele não tem o sócio diamante. Isso. Mas enfim, alguma novidade sobre esse rapaz, Samuca? Ô Caramujo, o Rômulo tem contrato lá até 2027, né? Final de 27. A última informação que eu tive de pessoas do staff dele é que não tinha tido nenhuma procura e que o Tigres já tinha uma conversa para renovar. Até entrando aí no cenário de volante, é uma posição de fato que o Cruzeiro pensa em reforçar nessa janela. Agora, o que eu tenho de informação é que é pouco provável do Cruzeiro fazer um alto investimento para volante, para tipo como viria o Wesley. Ontem eu te passei a informação lá sobre o Gustavo Nunes. Eu tinha falado Gustavo Neves, né? Esse aí é do Red Bull Bragantino? Ou... Isso, é o Gustavinho. É bom jogador, né? É bom jogador. Gustavo Nunes, lá do Brentford. Mas esse aí o staff descarta uma volta ao futebol brasileiro agora. Então o Cruzeiro tem nomes mapeados, uma informação que eu busquei hoje, para essa função de volante, mas aí depende, claro, né? Porque você chega lá na comissão técnica, apresenta alguns nomes e aí, ó, esse nome é interessante, esse não é. Hoje, repito, é pouco provável do Cruzeiro chegar num Racing, por exemplo, e pagar 8, 10 milhões de dólares no Sousa. Essa foi a pedida deles. Obviamente, você, para chegar nessa pedida, claro que o Cruzeiro consultou em algum momento, né? Talvez até nessa ida do Lautaro lá para o Racing. Mas hoje, o que eu tenho de informação é, o Cruzeiro pensa assim... Ué, minhas fotos vão para ali, velho? Que isso? Que loucura esse iPad aí, velho. O Cruzeiro pensa em... O Cruzeiro pensa em ter um volante, mas eu acho que talvez com essas opções aí, né? Às vezes... E eu acho que dá pra encontrar, viu, Caramão? A gente falou, tem 2 dias aí, que o Cruzeiro não precisa de contratar só gastando 7, 10, 15, porque aí o Pedro Lourenço não vai aguentar também. Mas dá pra você achar. E quem vai achar é outra história, né? Não é a missão nossa aqui. E com certeza a equipe sombra do Joaquim Pinto lá deve ter um monte de nome. E aí encaixar ali no que pensa o Arthur Jorge, né? No estilo, na condição. Mas o Cruzeiro no mercado deve tentar também essa questão aí do volante. Tá difícil achar esse volante aí. E assim, ontem a gente até ficou aqui falando de nomes, né? Manda aí os nomes, a galera mandou muitas sugestões assim, mas é complicado você achar a partir do momento que o Cruzeiro parece não estar na disponibilidade financeira, e dá para entender também de gastar 10 milhões de dólares em um volante. Até porque a gente está falando de um volante para disputar a posição com o Romero, não necessariamente para ser um cara e chegar e tomar a posição. Acho que todos nós imaginamos num primeiro momento que o Gregory já estaria aqui, né? A hora que o Arthur Jorge foi contratado, sabendo que ele trabalhou com o cara no Botafogo, levou o cara pro Catar. A hora que ele veio, terminando a temporada no Catar, é um nome que faz sentido o Cruzeiro trazer, mas
a questão financeira era importante, a compra e o salário também. Então, assim, nesse momento, se for para trazer Vou usar o exemplo do Rian Guilherme, porque foi o cara que o Cruzeiro trouxe ano passado, né? Uma oportunidade de mercado, um jogador jovem, pouco conhecido. Ou não trazer ninguém e potencializar alguém da base, dar mais minutos para o Murilo ou para o Papi. O que vocês preferem nesse momento? Ô Caramujo, eu acho que você trazer um cara que é mais uma aposta, um Rian Guilherme, como você citou, é positivo, porque se você for mapear bem o jogador, e um jogador promissor, você consegue ali um nome por um tempo, você consegue fazer alguns anos, né? Aproveitando tecnicamente, quem sabe futuramente até fazer uma venda. Só que eu vejo que para esse primeiro momento, que é algo que a gente vai precisar bastante, eu acho que todo mundo está pensando muito na Libertadores, né, nessa ausência do Romero, e aí é bom deixar claro que também o clube não pode tomar decisões focando apenas em um jogo, né? Tem que ter todo um contexto além disso, mas acaba que para esse jogo em específico, que de fato nós vamos precisar muito de alguém da posição, acho que não adianta tanto, né? Porque o cara tem que ter adaptação, o cara ainda, se for num perfil como esse, o cara precisa de ter mais lastro competitivo em grandes cenários, aí realmente é uma grande aposta, pode vir dar certo, pode vir não dar, a gente nem sabe se vai chegar para jogar. Agora, como o Samuel falou, eu acho que não é impossível você achar um cara bom, um cara que já tenha certo laço e tudo mais, por um valor mais baixo. Aí é função dos caras lá, mas, por exemplo, um jogador que o Flamengo, né, para trazer o rival da Libertadores, contratou. Quando o Flamengo contrata o Pulgar, ele foi menos de 3 milhões de euros na época. Se não me engano, ficou menos de 15 milhões de reais. E já era um cara com histórico de seleção, já estava na Europa e tudo mais, eles souberam, e é um grande jogador. Eles souberam ir lá na Fiorentina, observar o jogador e fazer um negócio muito bem feito. Então também eu sinto falta disso no Cruzeiro às vezes, sabe? Ou é muita aposta, ou é fichar com dinheiro mesmo. Seria interessante conseguir achar um cara nesse meio termo, né? Talvez um cara um pouco mais experiente, mas que não necessariamente seja caro. E assim, é difícil pensar que não existe nenhum no mundo, assim, todo o universo futebolístico que não tem essa característica. E aí, muitas vezes, né, a gente até falava disso antes do programa acabar, o pessoal foca muito naqueles valores de mercado do transfer market e tudo mais, mas não necessariamente aquilo é real. Na verdade, não é real, né? Eles têm um método deles lá de precificar, que inclusive vale muito mais para a Europa, para outras ligas, do que para aqui, para América do Sul e tudo mais. E é meio aleatório também. Sim, é bem aleatório. Eu acho que algumas pessoas podem, editar um negócio assim, né? Então, e aí, assim, muitas vezes a gente pode já ir lá, joga naquela busca do transfer market e vê 1 trilhão de volantes, ou com preço abaixo demais, ou com preço acima demais. Mas na hora de negociar, de ter a prospecção, de achar o cara, o cenário é outro. Então, por isso que fica até difícil, às vezes, a gente falar nomes, porque quando chega no clube é uma coisa totalmente diferente. Tem um nome que você acha que vai ser 2 milhões e o clube vai querer 15. Tem um nome que você acha que o clube vai querer 15 e às vezes aí vai ser mais barato, né? Então, eu acho que o mais interessante mesmo seria o Cruzeiro fazer um movimento semelhante desse do Flamengo no Pulgar. Torcedor do Cruzeiro, já quando você falou em retomada do Brasileiro, a expectativa vai lá em cima, né? A ansiedade bate, porque na semana que vem, dia 22, tem duelo com o Internacional, jogo grande, é clássico do futebol brasileiro, sempre uma camisa pesada, o Internacional na vida do time celeste, sempre são bons jogos. E aí esse jogo que tá marcado a retomada para o Beira-Rio em Porto Alegre. E até lá, tempo suficiente, né, pro Cruzeiro dar aquela finalizada na intertemporada. Vai ter jogo treino que nós dissemos ontem aqui na Itatiaia, né? Tem o São Caetano na parte da manhã, tem o Ipatinga na parte da tarde, nesta quinta-feira. O Cruzeiro vai também cuidando da parte física dos atletas, melhorando alguns jogadores. Ontem eu trazia a questão do Kenny Arroio, que vem evoluindo a cada dia que passa, para que possa também ficar à disposição dos jogos. O Neiser Villarreal, que foi uma baixa no fim de semana, não foi para Brasília, também se condicionando, porque hoje ele é o reserva imediato do Caio Jorge. Essa é a realidade do garoto colombiano Neiser Villarreal. No jogo com o Defensor, perdeu alguns gols, mas aquela movimentação continua. Ele vai tendo que colocar o pé na forma, vai treinando muito essa parte de finalização. Sabemos que há um cuidado e há vamos colocar assim, entre aspas, um carinho por esse atleta, porque ele tem como performar de maneira legal. É o primeiro ano praticamente profissional dele, no time principal, esse ano, na equipe do Cruzeiro, quando ele chegou do Milionários da Colômbia. Mas então, 11 horas e 44 minutos, o técnico Arthur Jorge, para falar dessa conversa sempre com o torcedor. Expectativa de bons resultados, cobrança de título, como ele encara tudo isso? Como você vê tudo isso, Arthur Jorge? Bem, a verdade é que todos aproveitam este momento de maior proximidade para pedir alguma coisa. E o pedir alguma coisa é ganhar títulos, é podermos ir atrás daquilo que é não só os seus próprios sonhos, mas também os nossos. Eu tenho que dizer que me identifico muito com aquilo que é a ambição, e nós temos que ter esta ambição,
sabendo que temos um caminho longo pela frente e um caminho também ele muito difícil. Mas é importante ter esta proximidade, ter esta empatia também e, por que não, partilhar também este desejo, porque é importante e nós temos que ser aquilo que é a face visível de uma torcida, de uma nação azul que de facto é apaixonada, que é intensa e que é também ambiciosa. Agora nós sabemos que temos esse longo caminho pela frente para fazer. Vamos com toda a certeza honrar esse caminho, trabalhar muito para conseguir depois perceber se somos ou não capazes de chegar o mais longe possível. Mister, e o que essa parceria sua com o Cruzeiro representa em termos da sua conexão com o departamento de futebol como um todo, em termos da sua conexão com a diretoria do Cruzeiro? Olha, eu diria que representa também o reforçar de um vínculo, que não é só um vínculo de trabalho face àquilo que é a minha liderança do Cruzeiro em termos técnicos, mas também a identidade daquilo que nós queremos para poder ter também os torcedores mais próximos. Aquilo que hoje aqui fazemos é trazer os torcedores junto de mim, a poder estarmos aqui juntos num momento diferente, que não seja só no próprio estádio, de poderem ter uma identidade daquilo que é a sua camisa Cruzeiro, com um logo meu, uma assinatura minha, ou seja, é poder ter também dentro daquilo que são os valores, aquilo que são as personagens do Cruzeiro, de todos aqueles que sonham e lutam para e só por um objetivo, que é dar o nosso melhor e podermos nós dignificar também de dentro para fora aquilo que é o nome do Cruzeiro. Palavras do técnico Arthur Jorge. Ô, Thiago, tá nítido, né? Que existe essa cobrança por parte do torcedor, mas também há uma visão de quem acompanha o dia a dia do Cruzeiro. A gente tá lá sempre, né? Vendo os treinos, acompanhando também os amistosos. Estávamos presentes também nessa entrevista do técnico Arthur Jorge, né? Uma fala importante. O quanto ele tem essa noção da responsabilidade, né? E isso vai passando com a liderança dele para os atletas dentro de campo, no intuito do Cruzeiro buscar coisas boas. Até porque oitavo final de Copa do Brasil tem duelo com a Chape, oitavo final da Libertadores tem duelo com o Flamengo. Thiagão, dia 3 de agosto, eu imagino o site Futebol Card, hein? Como que vai estar lotado para o torcedor comprar esse ingresso pro dia 19? Vai estar lotado o jogo do Maracanã com a presença do torcedor. É mais uma pressão e, lógico, a retomada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que vem nessa campanha de recuperação depois daquele início péssimo com o Tite, né, Thiagão? Vai ser espetacular, mas até esse jogo com o Flamengo tem uma caminhada de brasileiro. E Ale Oliveira, me preocupa o sentimento da torcida, pelo menos desse recorte aí de rede social, do pouquinho que a gente viu pós-amistoso com o Grêmio, do torcedor achar que o Cruzeiro tem que voltar voando, que o Cruzeiro tem que voltar matando todo mundo, arrebentando, ganhando de goleada. Teve baixas importantes no elenco, o Arthur Jorge falou ainda há pouco ao Pansieri desse encaixe, e eu acho que isso vale pro contexto do futebol como um todo, não só o Cruzeiro. Essa retomada é meio motor de balsa, né, Ale? Não adianta achar que vai estar todo mundo voando a 200 por hora, não. Tem que ser retomado ali aos poucos. O que você pensa, hein, Ale? Bom dia. Thiagão, bom dia aos companheiros, bom dia para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho que são vários motivos que, evidentemente, fazem com que o time não volte a jogar a 100 por hora, né? Então, tem a ausência de jogadores importantes, 2 titulares absolutos, que além de tecnicamente serem bem valiosos, eles já tinham entrosamento, já entendiam a parte tática, né, já conheciam como o time gostava de jogar, já sentiam muito à vontade ali. É natural que isso aconteça depois de tanto tempo entre os 11 titulares do Cruzeiro, né? Então tem essas 2 saídas que são significativas, tem o fato do time estar treinando vários aspectos, inclusive o aspecto físico. Então você não retoma a parte física tão rapidamente, né? Mesmo a parte técnica, né, do contato com a bola, né, de você fazer as coisas que você fazia ali no teu cotidiano, no teu dia a dia, incluindo treino e jogo, né? Tem o fato de você tá entendendo melhor as ideias do treinador, porque o treinador não tinha um período tão grande assim para trabalhar com os atletas. Então são vários os aspectos que eu considero absolutamente naturais que o time não volte voando. E acho que isso não vai acontecer, inclusive, nos primeiros jogos oficiais. Não é só no treino, não. No jogo treino, no amistoso. E o torcedor tem que entender isso. Então tem que ter paciência. O time é muito promissor. Então você tem uma perspectiva muito positiva no Campeonato Brasileiro, de figurar entre os primeiros, de caminhar na Libertadores e na Copa do Brasil, caminhar bem, embora tenha na Libertadores um adversário que evidentemente não é simples, não é fácil, mas a perspectiva é muito positiva em todas as competições, mas precisa ter um pouquinho de calma até o trabalho engrenar novamente, né, Thiagão? É isso, calma, torcedores, calma, tem muita coisa pra acontecer, vai ser um segundo semestre daqueles, mas claro, né, que o torcedor tá morrendo de saudade, quer ver logo o Cruzeiro em campo, então fica também esse gostinho, né, de querer ver e já ver, vencer, já ver, jogando bem. Vamos acompanhar, a Pansieri já volta falando mais da situação do Cruzeiro, mercado, né, Chico da Costa fica ou vai embora? O Romero vai jogar ou não vai nessa retomada do futebol no Brasil? O Emerson Pansieri conta pra gente já. Ô Emerson Pansieri, o Matheus Cunha já bateu o martelo com o Inter
Internacional. E o Romero vai jogar, vai ter condição para ocupar esse meio-campo do Cruzeiro na retomada do futebol? Fala pra gente do Cruzeirão, Pansier. Seu nome, seu bairro. Sobre Romero, a sua pergunta. Não joga com o Internacional, tá suspenso, acúmulo de cartões. Não vai enfrentar o time gaúcho nessa retomada do Campeonato Brasileiro. E aí, uma alternativa é a utilização do Matheus Henrique. O Cruzeiro vem fazendo alguns treinos com o Matheus Henrique, ocupando aquela faixa de campo, e fez também isso no último amistoso. O Cruzeiro o técnico Arthur Jorge vem implementando isso, até para ver se o Matheus Henrique vai conseguir ou não ocupar essa posição. Mas, de fato, no duelo com o Internacional, o Lucas Romero tá fora. E curiosamente, né, Thiagão? Eu falava pra você no primeiro tempo, aqui da participação, que o duelo do Flamengo, né, vai ter a venda de ingressos dia 3 de agosto, pra partida contra o Flamengo dia 19, no segundo jogo ele vai atuar, mas no primeiro jogo ele tá fora, né? O primeiro duelo com o Flamengo, ele tá fora desse confronto da Copa Libertadores da América no dia 12. Então, no dia 12 não tem o Romero. Vamos ver se o Matheus Henrique der certo nesse jogo do Inter, quem sabe pode ser utilizado, mesmo com esse espaço legal de tempo até o dia 12, para essa partida contra o time carioca. Você perguntou sobre o Matheus Cunha, já no Rio Grande do Sul, para fechar com o Internacional. A rejeição foi grande, né? Vimos nas redes sociais o torcedor bem chateado com essa negociação. Nós trouxemos esse detalhe aqui ontem, mas vai andar essa negociação. O Matheus Cunha sendo emprestado por uma temporada, Thiagão, até julho do ano que vem, ele ficando no time gaúcho, ele ficando no Colorado, com opção de compra também do Internacional. E uma outra informação é a do Chico da Costa. Fiquei te devendo no primeiro tempo. É porque eu vi nas redes sociais muita gente falando, o Remo. Nós antecipamos essa aqui, Thiago, quando vocês estavam embarcando para os Estados Unidos. É uma informação que nós trouxemos aqui há bastante tempo na Itatiaia. O Remo realmente bateu a porta, querendo a contratação do Chico da Costa. O jogador olhou, mas não se empolgou. E veio essa nova história do Remo, e eu continuo com a mesma apuração. O Chico da Costa, numa saída, é muito mais fácil para fora do Brasil do que para o Remo, que realmente quis o atleta, mas a negociação não deslanchou, Thiagão. Ô, Ale Oliveira, essa ausência do Romero citada pelo Emerson Pansieri, né, suspenso para jogos importantes, eu acho que agora, de imediato, deve ser a maior dor de cabeça do Arthur Jorge, né, amigo? E eu vou te falar de coração, eu confio muito no Arthur Jorge, sei da sua competência, da sua capacidade, enfim, é um grande treinador, mas me preocupa ele considerar a possibilidade do Mateuzinho fazendo essa função. Contra o Inter, eu acho que menos pior, mas sinceramente espero que contra o Flamengo, ele nas oitavas da Libertadores, ele não tem essa possibilidade, porque o Mateuzinho, a gente já falou um montão de vezes, ele é muito bom jogador, poderia ser aproveitado inclusive no lugar do Christian, já fez essa função em algumas oportunidades, mas como primeiro volante, o que acontece? Primeiro, ele já não é um grande marcador, não é um exímio marcador. Segundo, ele tem uma característica de condução de bola, que inclusive, por exemplo, o Léo Jardim não colocava ele no time titular por causa disso. Porque ele conduzia a bola e ele queria esse jogo de transição mais rápida. Que ele pratica em qualquer lugar do campo. Se ele estiver no ataque, ele vai conduzir. Se ele estiver no meio campo, ele vai conduzir. E se ele vier buscar essa bola na defesa, entre os zagueiros, ele vai conduzir. Ô, Thiagão, que ele passe pelo seu marcador 10 vezes. Se ele perder uma bola ali naquele setor, próximo da zaga, acabou, principalmente num confronto de mata-mata. E é o que ele vai fazer, porque é assim que ele se formou um atleta de destaque. Chegou à seleção brasileira, é isso que ele faz. Então não adianta você falar pro Mateuzinho não fazer isso, ele vai fazer. O que o Arthur Jorge tentou fazer em algumas oportunidades é pedir para que o Gerson faça essa função de buscar a bola entre os zagueiros, justamente para que o Mateuzinho não corresse esse tipo de risco lá. Mas invariavelmente o Mateuzinho vai estar lá na frente da zaga, ele é um dos volantes. O primeiro volante, segundo o Arthur Jorge. E se ele colocar o Gerson para fazer essa função de primeiro volante, ele mata o melhor jogador do time, que é o Gerson, ficando muito distante do gol adversário. Então eu não consideraria essa possibilidade. O Lucas Silva pode fazer essa função, não é o ideal. De repente até você colocar mais um zagueiro ali, o Vidalba fazendo essa função, mais de cão de guarda mesmo, dando mais liberdade pro próprio Gerson. Mas o Mateuzinho não é um cara para essa função. E quantas vezes a gente viu isso? Então, assim, o ideal era o Cruzeiro contratar um jogador próximo do nível do Lucas Romero para fazer essa função. Não tem. O Mateuzinho não seria uma possibilidade. O Mateuzinho até seria titular no meu time, mas não nessa função, Thiagão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.